Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e hoje quero abrir meu coração com vocês. Não é fácil falar disso, mas talvez minha história ajude outras pessoas que já se sentiram diminuídas, julgadas ou até mesmo invisíveis. Eu sempre carreguei dentro de mim um grande medo, o medo de não ser suficiente. Passei a vida inteira tentando agradar os outros, tentando caber em padrões que nunca foram feitos para mim. Casei cedo, cuidei de filhos, da casa, do trabalho. Mas de mim mesma, quase nunca. O tempo foi passando, e quando percebi, minha saúde estava pedindo socorro. O espelho já não refletia apenas rugas ou marcas do tempo, refletia também as escolhas que eu deixei de fazer por mim. Foi nesse ponto que tomei coragem para entrar, pela primeira vez, em uma academia. Eu ainda lembro o cheiro forte do lugar, o barulho dos aparelhos, a música alta misturada ao som metálico dos pesos. Eu estava nervosa, com a sensação de que todos os meus passos ecoavam como se fossem um escândalo. E então aconteceu. Assim que entrei, percebi os olhares. Não eram olhares de curiosidade inocente. Eram olhares de julgamento. Alguns riam discretamente, outros cochichavam, outros apenas me encaravam como se eu tivesse invadido um território que não me pertencia. Naquele momento, me senti tão pequena. Era como se cada olhar dissesse: o que ela está fazendo aqui? Já passou da idade. Não tem mais jeito. E dentro de mim, uma voz ainda mais cruel reforçava esse pensamento: você não tem direito de cuidar do seu corpo. Por alguns segundos, eu quase desisti. Pensei em dar meia volta, correr para casa e me esconder debaixo das cobertas. Mas algo dentro de mim, algo pequeno e insistente, me fez ficar. Eu respirei fundo e disse para mim mesma: Helena, você não está aqui pelos outros. Você está aqui por você. E só por isso, já vale a pena. Mal sabia eu que aquela decisão, naquele instante, mudaria não apenas meu corpo, mas minha vida inteira. Antes de falar sobre minha experiência na academia, preciso voltar um pouco no tempo. Minha vida nunca foi sobre mim. Desde muito jovem, aprendi que o meu papel era servir. Servir à família, ao marido, aos filhos, ao trabalho. Eu não reclamo, porque também encontrei alegrias nesses caminhos, mas a verdade é que, no meio de tantas obrigações, fui me perdendo de mim mesma. Quando casei, tinha apenas 20 anos. Era uma moça sonhadora, cheia de planos, mas também muito insegura. Meu marido era trabalhador, mas rígido. Ele nunca entendeu muito bem o que era incentivo. Sempre cobrava mais do que oferecia carinho. Helena, não engorde, senão vai perder o encanto, ele dizia, sem perceber a ferida que essas palavras abriam em mim. No começo eu tentava me cuidar, mas com o passar dos anos, entre gestações, noites mal dormidas e a correria do dia a dia, fui deixando meu corpo de lado. O tempo passou rápido demais. Tive 3 filhos. Trabalhei duro para dar conta da casa e do emprego. As responsabilidades me engoliram, e o pouco tempo que restava, eu usava para descansar. Me olhar no espelho deixou de ser prioridade. Comprar roupas novas, ir ao salão, cuidar da pele. Tudo isso parecia futilidade quando havia contas atrasadas e filhos pedindo ajuda para estudar. E assim, ano após ano, fui deixando de ser Helena para ser apenas mãe, esposa, funcionária. E por mais que eu amasse meus filhos, havia noites em que eu chorava sozinha no travesseiro, me perguntando: quem sou eu além de tudo isso? Onde foi parar a mulher que sonhava em ser feliz consigo mesma? Com o passar dos anos, o peso no meu corpo aumentava, mas o peso que mais me esmagava era o da invisibilidade. Eu podia entrar em uma sala cheia de gente, e ainda assim, me sentir transparente. Meus filhos cresceram, seguiram suas vidas, e eu fiquei. Fiquei com um corpo cansado, uma autoestima desgastada e uma sensação de que talvez já fosse tarde demais para recomeçar. Até que veio o susto. Um exame de rotina revelou pressão alta, colesterol elevado e um alerta do médico: se a senhora não mudar seus hábitos agora, pode ter complicações sérias. Aquelas palavras foram como um choque. Eu, que sempre cuidei de todos, agora estava à beira de perder a chance de cuidar de mim mesma. Foi nesse momento que decidi que precisava fazer algo. E, mesmo com medo, insegurança e vergonha, escolhi enfrentar o desafio de entrar numa academia. Eu não sabia,
mas aquele seria o primeiro passo de uma longa caminhada, cheia de lágrimas, suor e, principalmente, de descobertas sobre mim mesma. O primeiro dia na academia eu nunca vou esquecer. Eu acordei cedo, coloquei a roupa mais confortável que tinha, uma calça de moletom larga e uma camiseta simples. Não era nada parecido com aquelas roupas coloridas e justas que eu via nas propagandas, mas era o que me deixava menos insegura. Olhei no espelho, respirei fundo e disse a mim mesma: Helena, é só mais um lugar. Você consegue. Cheguei à porta com as mãos suando. O som das músicas agitadas já vinha de longe, misturado ao barulho dos aparelhos e das conversas animadas. Abri a porta devagar, como quem teme invadir um território proibido. E foi aí que senti os olhares. Não demorou muito. Bastou eu dar alguns passos para perceber as cabeças virando. Alguns olhares eram rápidos, quase disfarçados. Outros, escancarados. Eu sabia o que estavam pensando. O que essa senhora está fazendo aqui? Será que ela aguenta? E, pior ainda, ouvi risadinhas abafadas, como se minha presença fosse motivo de piada. Me senti uma intrusa. O coração acelerou, e uma vontade imensa de correr para casa tomou conta de mim. Pensei, eles têm razão, eu não pertenço a esse lugar. Foi quando o instrutor se aproximou, sorridente, e perguntou: Primeira vez por aqui? Seja bem-vinda. Aquela pequena gentileza foi como uma âncora. Eu sorri timidamente e respondi: primeira vez. Ele me mostrou os aparelhos, explicou como funcionavam, e eu tentava prestar atenção, mas a cada passo eu sentia o peso invisível dos olhares sobre mim. As pessoas pareciam medir meu corpo, minhas rugas, minhas roupas. Eu ouvia, no silêncio da minha mente, frases que me machucavam. Está tarde demais para ela. Isso não vai dar em nada. Subi na esteira pela primeira vez. Apertei os botões com cuidado, com medo de errar. Quando a máquina começou a andar devagar, respirei fundo. Os primeiros minutos pareceram uma eternidade. Eu sentia o rosto corar, o suor escorrer, e a vergonha aumentar. Tudo dentro de mim gritava para desistir. Mas, de repente, lembrei do consultório médico. Lembrei das palavras duras que ainda ecoavam na minha cabeça. Se não mudar agora, pode não haver tempo depois. Foi então que percebi. Eu não estava ali para provar nada a ninguém. Eu estava ali porque queria viver mais, queria ter saúde, queria cuidar de mim. Coisa que eu havia deixado de lado por décadas. Naquele instante, entre o medo e a coragem, escolhi continuar. Mesmo que rissem. Mesmo que me olhassem como um peixe fora d'água. Porque, no fundo, eu sabia. Cada passo naquela esteira não era contra eles, era a favor de mim. E assim, entre olhares de julgamento e passos trêmulos, começou a minha transformação. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu chegava na academia quase sempre com o mesmo nó na garganta, com aquela sensação de estar sendo observada. Cada risada que ecoava no salão, eu achava que era sobre mim. Cada cochicho, eu imaginava que era uma crítica ao meu corpo ou à minha idade. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Eu lembrava da minha vida inteira cuidando dos outros, esquecendo de mim, e decidia que agora era a minha vez. Então, mesmo com vergonha, mesmo com medo, eu voltava no dia seguinte. Aos poucos, meu corpo começou a responder. No início, eram apenas pequenas conquistas. Subir um lance de escada sem ficar tão ofegante, dormir com menos dores, sentir as pernas mais firmes. Pode parecer pouco para alguns, mas para mim era imenso. Cada vitória era uma confirmação de que eu estava no caminho certo. O mais curioso é que, com o tempo, eu comecei a reparar em outras coisas também. Pessoas que antes apenas me olhavam com estranheza começaram a me cumprimentar. Um sorriso aqui, um bom dia ali. E eu entendi, talvez muito do julgamento que eu sentia estivesse mais dentro de mim do que fora. Claro, não era tudo perfeito. Sempre havia alguém que olhava de cima para baixo, alguém que ria, alguém que cochichava. Mas, pouco a pouco, aprendi a não me prender a isso. Comecei a direcionar minha atenção para mim mesma. E foi nesse processo que algo extraordinário aconteceu. Eu comecei a gostar da minha própria companhia. Na esteira, caminhando sozinha, eu refletia sobre minha vida. Lembrava da jovem Helena que sonhava, que tinha planos,
e que em algum momento ficou esquecida no meio de tantas obrigações. Naquelas caminhadas, eu a reencontrava. Sentia que estava devolvendo vida a uma parte de mim que havia sido silenciada por décadas. A cada treino, não era apenas o corpo que se fortalecia, era também a minha alma. Eu reaprendia a acreditar em mim, a me olhar no espelho com mais ternura, a reconhecer que, sim, eu merecia cuidado. E, de repente, eu percebi algo que nunca tinha pensado antes. Eu não estava sozinha. Um dia, enquanto terminava meu alongamento, uma moça se aproximou e disse: Dona Helena, sabia que a senhora me inspira? Eu fico sem desculpas quando vejo a sua dedicação. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Eu, que sempre me achei invisível, agora estava sendo motivo de inspiração para alguém. E entendi, naquele instante, que minha presença na academia não era apenas sobre mim, era também sobre mostrar para outras pessoas que nunca é tarde para recomeçar. Foi nesse processo que deixei de ser a mulher envergonhada que quase desistiu no primeiro dia. Eu estava me tornando, pouco a pouco, uma mulher corajosa, resiliente e, acima de tudo, dona da própria vida. Com o passar dos meses, algo mudou não apenas no meu corpo, mas na maneira como eu caminhava pelo mundo. Eu já não entrava na academia com medo dos olhares. Eu entrava de cabeça erguida, cumprimentando as pessoas, como quem diz: eu também pertenço a este lugar. Um dia em especial ficou marcado no meu coração. Era uma manhã comum, e eu estava na esteira, focada na minha caminhada, quando uma senhora da minha idade entrou pela primeira vez na academia. Eu reconheci o olhar dela, porque já havia carregado aquele mesmo peso, a mistura de vergonha, insegurança e vontade de desaparecer. Ela passou por mim e murmurou: eu não sei se vou aguentar. Acho que não tenho mais idade para isso. Eu segurei a mão dela e respondi com firmeza: eu também pensei assim. Mas acredite, você tem todo o direito de cuidar do seu corpo. Nunca é tarde para recomeçar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e naquele instante eu percebi a dimensão da minha jornada. Não era mais só sobre mim. Era sobre todas as mulheres que, assim como eu, já se sentiram excluídas, invisíveis ou julgadas. Naquele dia, compreendi que a minha transformação não estava apenas no espelho. Estava na minha coragem de continuar, mesmo quando ninguém acreditava. Estava no exemplo que, sem perceber, eu passava para os outros. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele primeiro passo tímido na esteira foi, na verdade, o início de uma nova vida. Não importa quantos anos temos, quantos quilos carregamos ou quantas marcas o tempo deixou. O que importa é a coragem de não desistir de nós mesmos. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me ouve agora, seria esta: não permita que os olhares dos outros determinem quem você é ou o que pode conquistar. Os olhos que realmente importam são os seus, quando se olha no espelho e enxerga uma pessoa que luta, que insiste, que acredita. Na academia, me olharam como se eu não tivesse direito de cuidar do meu corpo. Hoje, eu entro lá sabendo que não só tenho esse direito, como tenho também o dever de honrar a vida que Deus me deu. E você, já sentiu o peso dos olhares que tentaram te diminuir? Conte sua história nos comentários. Quem sabe, assim como eu, você descubra que sua jornada pode inspirar outras pessoas a não desistirem de si mesmas.